Na Epístola de Colossenses, que é uma das 4 cartas da prisão de Paulo, que ele escreveu quando estava preso em Roma, o texto começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. E ele enviava essa carta aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, na cidade de Colossos. E ele diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus, que é nosso Pai e é Pai do Senhor Jesus Cristo. E Paulo começa a dizer: sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Por que eles agradeciam sempre a Deus por essa igreja? Pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada no céu, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O Evangelho. E aqui Paulo diz: o Evangelho que chegou até vocês. E ele diz: não só chegou até vocês, o Evangelho por todo o mundo vai frutificando e crescendo. E isso também ocorre entre vocês, desde o dia que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês aprenderam de Epáfras, que provavelmente foi o fundador dessa igreja na cidade de Colossos. E Epáfras era amado cooperador de Paulo, fiel ministro de Cristo para conosco. E Epáfras também falou a Paulo do amor que as pessoas da igreja de Colossos tinham no Espírito. Por essa razão, desde o dia que Paulo ouviu, ele não deixou de orar pela igreja de Colossos e de pedir que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E ele pedia isso para que as pessoas dessa igreja vivessem de maneira digna do Senhor e em tudo agradando a Deus, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Para quê? Para que eles tenham toda perseverança e paciência com alegria. E que eles vivam dando graças ao Pai. Por quê? Pois o Pai nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. E nós devemos dar graças a Deus, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, para o reino do seu Filho amado, o reino de Jesus. E em Jesus nós temos a redenção. E o que é a redenção? O perdão dos pecados. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ninguém nunca viu a Deus, mas olhando para Jesus nós podemos conhecê-lo. Como está escrito em João 14, verso 8, Filipe disse ao Senhor: Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai, o que isso nos basta, o que nos basta. E Jesus disse a Filipe: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. E Jesus disse: quem me vê, a mim vê o Pai. Como aqui está escrito, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus é o primogênito de toda a criação, não de forma que ele foi o primeiro a ser criado, pois Jesus não é um ser criado, ele é o Criador. Primogênito no sentido de herança. Ele é o primeiro em herança em toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Assim como em João, capítulo 1, verso 3, está escrito: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito, mostrando que Jesus, por meio de Jesus, é que todas as coisas foram criadas. Ele é o Criador e não uma criação. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Como está escrito, no princípio era aquele que é a palavra, ou seja, ele é antes de todas as coisas. E ele é também a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja.
Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Por quê? Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, o sangue derramado em Jesus na cruz foi a forma de reconciliar todas as coisas com Deus. Como está escrito em Isaías 53, verso 5, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Jesus os reconciliou pelo seu corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, diante de Deus, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, como está escrito em Colossenses 2, e cancelou a escrita de dívidas, que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, vocês estarão reconciliados com Deus pelo corpo de Cristo, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu, mostrando que o Evangelho era pregado a todos. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a Igreja. Ou seja, assim como Cristo derramou seu sangue por nós, os apóstolos também derramaram sangue e sofreram aflições para que a palavra do Evangelho fosse ensinada a nós. E Paulo diz: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída. E qual era essa responsabilidade? Apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Apresentar a eles e a nós plenamente a palavra de Deus. A palavra de Deus e o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. E qual é esse mistério que esteve oculto e agora é manifestado aos santos? A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual que é esse mistério? Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. E assim termina Colossenses capítulo 1.